Depois de obtido o modelo para trabalho com troquel removível, o que nós vamos observar é eliminar alguma bolha positiva de gesso que porventura apresenta na superfície oclusal. Então pegamos um bisturi, qualquer bolha positiva que venha interferir no nosso trabalho, na sequência da execução do trabalho, nós vamos remover essas irregularidades, desde que essas irregularidades não comprometam o trabalho, porque se ela comprometer o trabalho sequencial, nós temos que abortar esse modelo, moldar de novo e construir outro modelo. Mas se analisarmos esse modelo para trabalho, então nós vamos observar que o dente preparado e moldado está perfeito, sem nenhuma bolha positiva ou negativa, e nós temos uma visão nítida da linha de término do preparo livre para que nós possamos então recortar o nosso troquel, tanto para o dente 11, quanto para o dente 13, quanto para o dente 16, principalmente mesial e distal, onde a margem está subgengival ou em íntimo contato com a gengiva marginal. Então podemos observar que toda a linha de termos está exposta. Então nós podemos dizer que o nosso modelo está satisfatório. Então é um modelo que apresenta uma reprodução fiel da estrutura que foi moldada e reproduzida. Analisado o modelo, ele estando satisfatório, o passo seguinte é o recorte da base do modelo. O recorte da base do modelo tem que seguir um padrão internacional que foi recomendado pela ADA, que se é superior é em 2 planos na região anterior, da linha média até canino, bilateral, depois um lateral paralelo aos dentes posteriores premolares e molares, bilateral, um recorte inclinado na região posterior, do lado direito e do lado esquerdo, e um recorte na região posterior. Então esse é o padrão internacional de recorte de modelo recomendado pela ADA. Vamos observar, na base do modelo exatamente a forma do recorte. Depois que o modelo está preparado, nós vamos agora individualizar e recortar o troquel. Para executar a individualização e o recorte de cada troquel, nós vamos ter que ir na base do modelo, remover a cera utilidade, e expor a extremidade do pino para troquel, que é o que nós colocamos para construir o modelo. Então removemos a cera até visualizarmos a extremidade do pino para troquel. Então dessa forma eu tenho a extremidade dos 3 pinos para troquel agora visível. Baseado na posição da extremidade da ponta do pino para troquel, nós vamos localizar na base do modelo e no troquel a posição do pino para troquel, que deve estar mais ou menos correspondente ao meio da coroa do dente que foi moldado. Então essa é a posição do pino para o molar, esta é a posição do pino para o dente 11, porque o que vai nos interessar mais é a posição dele na região do dente preparado, que foi reconstruído com o gesso tipo 4.
Localizado a posição do pino para os dentes preparados e moldados e reconstruído como um troquel individual. Então essa é a posição do pino. O próximo passo nosso é demarcar pela mesial, onde nós vamos individualizar, só que essa marcação ela tem que ser ligeiramente convergente para a base do modelo. Ligeiramente convergente para a base do modelo. Da mesma forma, na região distal. Então, se nós observarmos, a largura junto à cervical do dente preparado é um pouquinho mais larga do que junto à base do modelo. Da mesma forma, fazemos do outro lado. Para o outro dente preparado. Também da mesma forma, junto à região cervical, um pouquinho mais largo do que junto à base do modelo. Depois passamos para o molar e delimitamos da mesma forma. Então veja, na base, um pouquinho mais estreito do que junto à região cervical. Essa é a referência que nós temos para trabalhar com o arco serra e fazer a individualização do troquel. Basta fazer essas demarcações pelo lado vestibular. Não é necessário executá-las pelo lado lingual. Todas as vezes que nós vamos serrar e individualizar o troquel, nós temos que ter cuidado com a margem do dente preparado. Nós não podemos cortar a linha de término do dente preparado. Então precisamos ter bastante cuidado na hora de introduzir o arco serra com a serra para gesso entre o dente preparado e o dente vizinho, se existir, para que eu não comprometo a linha de término do meu preparo, que foi bem reproduzida na moldagem. Então nós temos que segurar o arco serra imóvel, vamos passar o arco serra e vamos serrar com cuidado, sem danificar a linha de término do preparo. Então iniciamos. E vamos seguir a linha demarcatória do posicionamento da serra. E agora é serrar todo o gesso tipo 4 para que possamos individualizar o troquel. Então fazemos isso pelo lado mesial. Nós não vamos serrar o gesso 3, o gesso da base. É só o gesso tipo 4. Com cuidado, vamos remover para não danificar o nosso preparo. E olha, serramos exatamente em cima da linha demarcatória. Vamos agora passar para o lado distal e executar. Olha lá, a serra passa pelo dente preparado, com cuidado para não serrar a linha de término do preparo, e vamos fazer a individualização seguindo a nossa linha de referência. Não quer dizer que tem que ser em cima, exatamente em cima dessa linha, mas tem que seguir mais ou menos exatamente o seu percurso.
Se ela foi demarcada no lugar certo, então quando a gente inicia a serragem para a individualização, tomar cuidado na hora de remover o arco serra, porque tem pó de gesso internamente, para não correr o risco de remover com solavanco e quebrar o gesso, principalmente na linha de término. Então vamos tirar o gesso que está ali dentro para facilitar a remoção da serra. Removeu, então nós temos o primeiro troquel serrado e individualizado do modelo. Vamos partir para os outros dentes preparados. Da mesma forma, precisa ter cuidado para não serrar a linha de término do preparo. Se a serra escorregar, ela vai exatamente na linha de término. Danificou a linha de término, perdeu a moldagem e o modelo. Vai ter que repetir tudo de novo. Então preciso trabalhar aqui com cuidado até começar o trilho para executar a serragem. Então o início tem que ser com bastante cuidado. Depois que a serra pegou a sua posição, então aí agora é seguir a linha demarcatória e serrar até chegar no gesso da base. Como o arco serra é um instrumento delicado, nós temos que serrar com cuidado, porque se imprimir muita força para o corte, pode fraturar a lâmina de serra. Da mesma forma, saiu. Um detalhe importante: se eu tenho espaço protético, eu não posso serrar no meio do dente, eu tenho que serrar próximo às margens do dente preparado, porque esse espaço protético precisa ser preservado, porque é sobre ele que vai construir o pôntico e receber a sua forma de adaptação sobre o rebordo. Então eu tenho que serrar o mais próximo possível da linha de término do preparo. Eu não posso serrar aqui no meio, eu não posso danificar o meu espaço protético. Então eu venho aqui com cuidado até formar a guia inicial para serrar. Então tá aí, ó. Iniciei a guia para serrar, então agora eu posso serrar normalmente até individualizar. O que eu não posso fazer é serrar a minha linha de término do preparo.
serramos, removemos o pó de gesso. E aqui podemos observar como essa linha estava traçada na posição correta, a serra individualizou em cima. Do outro lado ela seguiu o mesmo trajeto, mas fugiu um pouquinho, não tem problema. O que precisa existir é que essa largura mesodistal nessa região seja um pouquinho mais larga do que junto à base do modelo. Se isso foi observado, então está tudo correto. Vamos partir para o outro. Iniciamos com cuidado até fazer a guia, depois de executado a guia, então individualizamos do lado distal, agora vamos individualizar do lado lingual, do lado mesial. Da mesma forma que preservamos também o espaço protético e vamos serrar próximo ao dente preparado. Temos a guia inicial, depois vamos serrar com cuidado. Quando passar da linha de término do preparo à serrinha, nós já não corremos o risco mais de danificar a linha de término do preparo. Antes de passar da linha de término, tem que ter algum cuidado com o movimento serrado. O que eu não posso nunca é cortar a margem do meu preparo. Depois que a serra já passou a linha de término, então agora a gente não corre mais risco de danificar a linha de término. E agora vamos individualizar o troquel até chegar no gesso da base. Lembrando que temos que individualizar todo o gesso tipo 4. Então, numa vista vestibular, uma vista lingual. Todo gesso tipo 4 tem que estar individualizado. Se porventura tem algum ponto que ainda não foi cortado, voltamos lá . E melhoramos. Dessa forma, o troquel já foi individualizado. Agora nós vamos remover o troquel e fazer o seu recorte expondo a linha de término. Para fazer isso, nós pegamos um instrumento clínico de extremidade plana e vamos lá no espaço onde está exposta, vamos dar uma pancada firme que nós
removemos o troquel. Então, dessa forma, olha, eu não vou puxar no dente. Se eu for puxar no dente, eu posso quebrar o meu preparo. Mas se eu venho na extremidade do pino e forço verticalmente, nós deslocamos todos os pinos, todos os troquéis. Então aqui eu tenho esse troquel, eu tenho aqui o outro troquel e eu tenho aqui o outro troquel. Quando nós preparamos o gesso da base e criamos aquela canaleta em V, olha, do lado vestibular e do lado lingual do pino para troquel, quando a gente vaza o gesso da base, nós vamos ter aqui na base uma saliência em V invertida, olha, do lado vestibular e do lado lingual do pino, todos eles, olha, temos uma saliência do gesso da base, que é o gesso amarelo, é o gesso 3, olha. Isso serve para quê? Para todas as vezes que nós fizermos a inserção do troquel no modelo, olha, ele encaixa exatamente na posição. Se a superfície do gesso fosse plana e lisa, quando ele encaixasse, ele sofria movimento, ele não tinha estabilidade, aqui ele não movimenta, olha, aqui ele encaixa na mesma posição. O espaço da serra continua exatamente igual estava, né? Então é a mesma coisa. Se eu voltar esse troquel no seu sítio até o curso final, olha lá, a canaletazinha em V, olha, a canaleta em V e aqui a saliência em V invertido, vendo? Aqui eu tenho a canaleta em V, olha, está bem visível, e aqui eu tenho a saliência em V invertido, que foi o gesso que penetrou naquela região. Então serve de estabilização do troquel em posição. Olha, se eu encaixar, ele só vai encaixar naquela posição e ele vai exatamente até o seu curso final na mesma posição que ele foi preparado. Todos eles acontece o mesmo detalhe. Olha, mesma coisa, olha lá a canaletazinha, a canaleta em V na base do troquel e invertido na base do modelo. Ele encaixa exatamente na mesma posição. Então aqui eu tenho certeza que quando eu desinserir e inserir o troquel do dente preparado na base do modelo, ele é inserido exatamente na mesma posição. Então a mesma disposição espacial de cada troquel em relação aos dentes vizinhos e a oclusão foi preservado. Então foi tudo restabelecido. Depois nós vamos fazer o recorte do troquel. Depois que ele já deslocou, agora até no corpo do troquel eu consigo remover. Então olha, se for um preparo intracoronário do tipo inlay, umlay ou overlay, a margem vestibular e a margem lingual está supragengival. Então eu não preciso recortar troquel por vestibular e nem por lingual, porque a margem já está supragengival, livre e de fácil acesso. Agora, do lado mesial e do lado distal, olha, ela está em íntimo contato ainda com a gengiva, mesmo que exposta. Então eu não tenho esse acesso aqui ao limite da linha de término. Então o que eu preciso fazer? Expor pela mesial e pela distal, expor a linha de término, para quem for operar e construir a prótese, ter acesso fácil à região da linha de término em
toda a sua extensão. Para fazer esse procedimento, nós vamos utilizar de uma broca maxi-cut. Então, para fazer o recorte do troquel expondo a linha de término, nós vamos utilizar de uma maxi-cut. Essa maxi-cut pode ser utilizada em uma caneta num motor elétrico, ou então pode ser usado na caneta, na peça reta, em baixa rotação. Então, nosso procedimento é vir com a broca nesta posição, com o ponto de apoio, e vamos cortar até próximo à linha de término. Olha, até próximo à linha de término. Mas não vamos chegar no limite da linha de término, porque a broca pode escapar e cortar a linha de término do nosso preparo. E se cortar a linha de término, nós perdemos tudo que foi executado até agora. E vamos ter que repetir tudo de novo, desde a moldagem. Então, eu corto, olha, com essas características, preservando uma crista de gengiva marginal, que depois nós vamos remover com um instrumento cortante manual. Então, vem do outro lado e executa o mesmo procedimento. Então, com a maxi-cut, nós vamos remover na base do troquel, preservando uma margem junto à linha de término. Então, desta forma, nós fizemos o recorte do lado mesial e do lado distal. Agora, então depois que nós então recortamos a base do troquel, nós vamos pelo lado mesial, pelo lado distal. Como esse gesso já secou, para evitar que ele frature a margem com facilidade, nós vamos introduzir e molhar o troquel. Molhando o troquel, ele oferece melhores condições de corte. Se ele agora úmido, ele oferece melhores condições de corte. Nós vamos utilizar de um bisturi, uma lâmina 15, de preferência. Nós vamos remover aquela crista, expondo a linha de término do nosso preparo. Então, é com o bisturi que nós vamos chegar até o limite da linha de término. Nós não vamos chegar até o limite da linha de término com a broca, porque nós podemos correr o risco de cortar a linha de término do preparo. Então, veja, pelo lado mesial, eu já tenho exposto a linha de término do meu preparo. Dá para ver bem visível o chanfrado ou o slice proximal do preparo umbilical. Então, eu tenho aqui, ó, exposto a linha de término na região cervical. Passamos para o lado lingual e executamos o mesmo procedimento. Broca paralelo à linha de término, nós vamos remover essa gengiva marginal, sem cortar a linha de término do nosso preparo. Então, esse troquel já foi individualizado e recortado, expondo a linha de término. Veja, a linha de término do preparo está de fácil acesso agora para o procedimento laboratorial. Então, veja, a linha de término, toda a sua extensão, ela foi, então, exposta, né? Então, nosso troquel, para esse
desse tipo de preparo, ele já foi completado. O que nós vamos fazer agora? Podemos pegar um lápis de cera, de preferência, ou uma grafite, e vamos delimitar a área do limite da nossa linha de término, mostrando para quem vai executar o procedimento laboratorial que esse é o limite do meu preparo, em toda a sua extensão. Então o técnico vai fazer a construção do procedimento laboratorial no limite da linha de término. Não vai faltar e nem vai passar. Então aqui eu tenho demarcado o limite da linha de término do meu preparo. Troquel preparado, ele volta a ser inserido até o curso final no modelo base. Olha, e ele encaixa lá na base perfeitamente da forma que ele foi preparado. Então esse troquel está pronto, vamos passar para o próximo. Tomar cuidado, se eu puxar no dente preparado, eu posso quebrar o meu troquel e perder tudo que eu fiz. Então eu vou puxar, ó, na base do troquel, ou então vou forçar ele para remover pela extremidade do pino, como foi mostrado anteriormente. Como a margem desse preparo ela é subgengival em todo ou está em íntimo contato com a gengiva marginal em toda a extensão, então eu vou fazer um recorte em toda a circunferência do meu preparo. Da mesma forma, pequena margem da gengiva eu vou preservar. Quem vai remover vai ser o instrumento de corte manual. O instrumento de corte rotatório é só criando as condições necessárias para expor a linha de término. Então vou em toda a extensão. Vacilar aqui, eu chego e o meu instrumento rotatório vai na linha de término. Cortou a linha de término, perdi o meu trabalho, tenho que começar tudo novamente. Então, se moldou, olha, aquela crista de material pode ir soltando também. Essa posição não é uma ideal. A posição ideal é a ponta chegando próximo à linha de término, preservando um pedaço da gengiva marginal. Na base do modelo eu posso cortar invertido.
função da maxi-cut é remover esse gesso em volta da circunferência de todo o preparo, mas preservando essa margenzinha de gengiva marginal próximo à linha de término. Depois que fizemos isso, hidratamos o troquel, o gesso do troquel, tiramos a umidade, evitar passar e esfregar, é só colher a umidade, a água livre da superfície, porque se eu esfregar a gás, eu vou desgastar o gesso, que corresponde à forma do dente preparado, e também vou alterar a forma. Depois que eu hidratei o modelo, eu vou agora recortar expondo a linha de término. Então toda aquela crista é removida e eu vou expor a linha de término. Tomar cuidado para também com o bisturi não cortar a linha de término. Mas eu tenho que chegar bem no limite da linha de término, para não deixar dúvida para quem vai executar o procedimento posterior. Está enxergando, poder não correr risco. Depois de recortado e exposto a linha de término, vamos acertar o gesso. Só tomar cuidado, porque se eu imprimir muita força, eu posso torar o meu troquel, o meu dente preparado. Quando eu terminar de recortar o meu troquel, eu tenho que observar um detalhe. Eu tenho que observar que o gesso do troquel recortado, expondo a linha de término, ele é, em todos os sentidos, convergente para a base do troquel. Olha, ele não vai ser cortado nem reto e nem divergente. Para a base do troquel, ele é recortado também ligeiramente convergente, igual nós estamos vendo, visualizando. Isso vai facilitar o acesso pelo técnico operador para o enceramento da prótese, ou para a construção da prótese no limite da linha de término. Depois que recortamos, pegamos uma grafite 05 e vamos demarcar a linha de término. Isso vai informar o meu técnico que o limite do meu preparo está passando por aqui. Para que quando ele devolver a prótese não ficar com sobreextensão ou com falta. Então, dessa forma, o meu troquel está recortado e eu chamo a atenção. Na base do troquel, que tem a base de assentamento no modelo base, não foi recortado. Olha, ele vai, adapta e encaixa perfeitamente na forma que foi construído. Olha lá. Então ele encaixa lá, ó, perfeitamente como foi construído. Mas a margem e a linha de término do meu troquel, quer dizer, do meu dente preparado, foi exposta
dando as condições necessárias para o procedimento laboratorial. Vamos remover o outro. Se eu quiser remover por aqui, ó, é mais fácil. Então ele vem e sai com mais facilidade. Né? Então agora é só pegar e tirar ele do modelo. E vamos executar o mesmo procedimento. Se a gengiva marginal está livre da linha de término, quando você passar, ela pode ficar e ser removida. Só que eu vou ainda preservar com pequenas filetes de gengiva marginal na linha de término do meu preparo. O procedimento agora é repetitivo, é executar todos os detalhes que já foi mencionado para os outros troféus. Depois de remover o excesso na base do troféu, vamos remover o pó. Vamos imergir o troquel na água, vamos tirar a água livre sem esfregar, para não alterar a forma do dente preparado, e vamos recortar, expondo a linha de término, da mesma forma que o exposto no anterior. Cortar o troféu, convergindo para baixo. Se não der uma hidratada no gesso, corre o risco de ele lascar no momento de cortar com o instrumento manual. Precisa estar bem hidratado, uma lâmina de bisturi número 15, boa de corte, também não pode ser cega. Desta forma, eu tenho exposto a linha de término, vou acertar a base do modelo. Na base do recorte. E eu tenho aqui o troquel que foi individualizado, agora recortado, expondo a sua linha de término. Então eu vou agora demarcar, cuidado, não vai passar a grafite com muita pressão para não desgastar o gesso. E eu tenho aqui definido a linha de término em toda a sua extensão. Então eu tenho o meu troquel também do dente 3 individualizado e recortado. Ele agora vai voltar em posição para o modelo base, assentar na sua base do modelo na mesma posição,
e ele tem que voltar até a inserção final, certinha, para não alterar a relação oclusal. E nesse momento, como nós tiramos a serrutilidade para expor a ponta do pino do troquel, agora nós pegamos novamente a serrutilidade e vamos voltar ela para a ponta do pino. Por que eu vou colocar a cera novamente? Porque esse modelo vai articular. Se entrar gesso da articulação aqui e o meu troquel sair, o gesso penetra no orifício do modelo base, depois o meu troquel não assenta até o curso final. Então eu tenho que fazer isso em todos os troquéis. Então eu volto a cera, tampando e protegendo a extremidade do pino para troquel. Olha, volto ela em posição, certifico se o meu troquel não deslocou e está na posição normal. Estando, o meu modelo está preparado, então, com os troquéis individualizados recortados e o modelo pronto para ser articulado, no mínimo num articulador semi-ajustado.